No dia do meu aniversário de 55 anos, cercada pela minha família em uma festa surpresa, eu descobri a verdade mais devastadora da minha vida. Minha filha, meu orgulho e alegria, estava tendo um caso com meu marido. E o pior, descobri da forma mais humilhante possível. O que eu fiz para escapar daquela situação foi tão extremo que até hoje as pessoas comentam. Antes de mergulhar nessa história que mudou minha vida para sempre, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você curte histórias reais que mexem com as emoções, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. A casa estava decorada com balões dourados e rosa, minha combinação de cores favorita. Faixas com Feliz Aniversário Helena pendiam das paredes da sala de estar, e o cheiro de bolo de chocolate caseiro, minha receita preferida da minha mãe, permeava o ar. Eu deveria estar radiante de felicidade. Afinal, não é todo dia que se completa 55 anos cercada de família e amigos queridos. Mas algo estava errado. Eu podia sentir na atmosfera, naqueles olhares furtivos que as pessoas trocavam quando pensavam que eu não estava olhando. Nos sussurros que paravam abruptamente quando eu entrava em um cômodo. Na tensão quase palpável que pairava sobre a festa supostamente alegre. Meu marido Roberto estava especialmente estranho. Casados há 28 anos, eu conhecia cada um de seus trejeitos, cada expressão facial, cada tom de voz. E naquele dia, ele estava agindo como um homem à beira de um colapso nervoso. Suava profusamente apesar do ar-condicionado, evitava meu olhar direto, e seu sorriso parecia mais uma careta dolorosa. Você está bem, amor? Perguntei quando o encontrei sozinho na cozinha, fingindo procurar mais gelo. Ele deu um pulo, quase derrubando o balde que segurava. Sim, claro. Por que não estaria? Ele respondeu rápido demais, com voz aguda demais. É seu aniversário. Estou ótimo. Você que deveria estar curtindo lá fora com seus convidados. Antes que eu pudesse insistir, minha irmã Cláudia entrou na cozinha com uma urgência mal disfarçada. Helena! Vem, vamos tirar aquela foto com toda a família antes do bolo. Ela me puxou pelo braço com uma força surpreendente, praticamente me arrastando de volta para a sala. Minha filha Amanda também estava estranha. Aos 26 anos, ela sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, meu orgulho maternal. Linda, inteligente, bem-sucedida em sua carreira de arquiteta, Amanda era tudo o que eu poderia ter esperado e mais. Mas naquele dia, ela mal conseguia me olhar nos olhos. Mãe, você está linda hoje, ela disse quando nos encontramos perto da mesa de presentes, mas sua voz soava oca, mecânica. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente, e ela continuava mordendo o lábio inferior, um hábito nervoso da infância que ela havia superado há anos. Mandy, querida, o que está acontecendo? Perguntei, usando o apelido carinhoso que só eu tinha permissão de usar. Você parece tão angustiada. Nada. Está tudo ótimo, mãe. Eu só não dormi bem ontem. Ela me deu um abraço rápido e apertado demais, e quando se afastou, vi lágrimas brilhando em seus olhos antes dela virar o rosto rapidamente. A festa continuou em um ritmo estranho e desconfortável. Minhas amigas conversavam animadamente, mas eu podia sentir que algo estava fundamentalmente errado. Meu filho Lucas, de 23 anos, estava sentado no canto da sala, olhando fixamente para o celular com uma expressão sombria. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar imediatamente, a mandíbula tensa. Está na hora do bolo, anunciou minha cunhada Teresa com um entusiasmo forçado que fez todos se moverem para a mesa de jantar como automatos bem treinados. O bolo era lindo, 3 camadas de chocolate com cobertura de ganache, decorado com flores de açúcar delicadas. 55 velas piscavam na superfície, esperando que eu fizesse um pedido. Todo mundo começou a cantar parabéns, mas as vozes soavam desafinadas, hesitantes, como se estivessem cantando em um funeral em vez de uma celebração. Fechei meus olhos para fazer um pedido, mas a única coisa que conseguia pensar era: eu só quero saber a verdade. Seja lá o que for que está acontecendo, eu preciso saber. Soprei as velas sob aplausos educados. Foi então que ouvi o som. O inconfundível toque de notificação do celular de Roberto, aquele som específico que ele havia programado para mensagens importantes. Ele estava ao meu lado,
e seu telefone estava no bolso do paletó pendurado na cadeira atrás dele. O som tocou novamente. E mais uma vez. Mensagem chegando em rápida sucessão. Seu telefone, Roberto, eu disse, apontando para o paletó. Ele ficou pálido, um branco fantasmagórico que me assustou. Deve ser importante se estão mandando tantas mensagens assim. Não, não. Pode esperar. É seu aniversário, não vou me distrair com o trabalho agora, ele disse, mas sua mão inconscientemente se movia em direção ao paletó, como se o telefone o estivesse chamando magneticamente. Amanda, que estava do outro lado da mesa, de repente se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo alto. Eu preciso de ar, ela murmurou e praticamente correu para a varanda dos fundos. O telefone de Roberto tocou novamente. Desta vez não era apenas uma notificação de mensagem, mas uma ligação. O nome na tela iluminada que eu consegui ver através do tecido fino do paletó me fez gelar. Meu amor, coração vermelho. Meu coração começou a bater mais rápido. Roberto tinha programado o número de alguém como meu amor com um emoji de coração. Alguém que não era eu. Em 28 anos de casamento, eu sempre fui Helena ou Casa no telefone dele. Simples, prático, sem romantismo, mas eu nunca havia me importado porque achava que éramos sólidos, seguros, além da necessidade de declarações piegas. Acho melhor você atender, eu disse, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Parece urgente. Roberto olhou para mim com olhos arregalados de pânico puro. Helena, eu. O telefone parou de tocar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todo mundo havia parado de conversar e estava olhando para nós, para a cena se desenrolando como espectadores de um acidente de carro em câmera lenta. Então meu próprio telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Com mãos trêmulas, peguei o aparelho e abri a mensagem. Era uma foto. Levou alguns segundos para meu cérebro processar o que meus olhos estavam vendo. Roberto e Amanda. Meu marido e minha filha. Beijando-se apaixonadamente em um carro que eu reconheci como sendo dele. A foto havia sido tirada através da janela do motorista, claramente por alguém do lado de fora do veículo. O mundo pareceu desacelerar e acelerar ao mesmo tempo. Sons ficaram abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. Minha visão começou a estreitar nas bordas, criando um efeito de túnel focado apenas naquela imagem obscena no meu telefone. Meu marido. Minha filha. Juntos. Dessa forma. Outra mensagem chegou. Sinto muito você ter que descobrir assim, mas você merecia saber a verdade. Uma amiga preocupada. Levantei meus olhos do telefone e olhei ao redor da sala. Todos os rostos estavam me observando com expressões variadas de pena, desconforto e culpa. Eles sabiam. Todos eles sabiam. Esta festa não era uma celebração. Era uma emboscada, ou talvez um velório para o meu casamento e para minha família como eu a conhecia. Helena? A voz de Roberto soou distante. Você está bem? Você ficou muito pálida. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, pela primeira vez em talvez anos. Quando foi a última vez que eu verdadeiramente vi meu marido? Quando foi que ele se transformou em um estranho capaz de trair não apenas sua esposa, mas trair com a própria filha dela? A depravação, a absoluta imoralidade disso tudo me atingiu como um trem de carga. Meus olhos se moveram para a varanda onde Amanda havia fugido. Através da porta de vidro, eu podia vê-la segurando o celular, chorando. Ela estava olhando para a tela, provavelmente vendo as mesmas fotos que eu acabará de receber. Mãe? A voz de Lucas quebrou minha paralisia. Ele estava ao meu lado agora, sua mão no meu ombro. Mãe, você precisa sentar. Mas eu não queria sentar. Não queria ficar naquela sala sufocante cheia de mentirosos e conspiradores. Não queria enfrentar a verdade que estava se desenrolando ao meu redor como um filme de terror mal escrito. Foi então que tive a ideia. Não foi premeditado, não foi planejado. Foi puro instinto de sobrevivência. Eu precisava sair daquela situação imediatamente, mas não podia simplesmente anunciar o que havia descoberto, não ali, não na frente de 30 pessoas na minha própria casa. Coloquei a mão no peito e cambaleei ligeiramente. Eu não estou me sentindo bem, murmurei, deixando minha voz ficar fraca e trêmula. Helena! Roberto se aproximou, mas eu me afastei dele,
a repulsa me atingindo em ondas nauseantes. Meu peito, eu disse, apertando o tecido da minha blusa sobre o coração. Está apertado. Não consigo respirar direito. A sala explodiu em caos. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, vozes se sobrepondo em pânico. Alguém chame uma ambulância. Dê espaço para ela respirar. Helena, fica conosco. Eu me deixei cair de joelha, cuidadosamente, controlando a descida para não me machucar de verdade. Roberto estava ao meu lado em um instante, seu rosto uma máscara de terror que, em outras circunstâncias, eu poderia ter achado tocante. Agora, só conseguia pensar em quão bom ator ele era. Não me toque, eu disse com força suficiente para fazê-lo recuar, chocado. Não se atreva a me tocar. Amanda havia corrido de volta para dentro, seu rosto manchado de lágrimas. Mãe! Oh meu Deus, mãe! Ela tentou se aproximar, mas Lucas a bloqueou, empurrando-a para trás com mais força do que necessário. Fica longe dela, ele sibilou para a irmã, e foi então que eu soube com certeza, Lucas sabia. Meu filho sabia do caso e estava sofrendo com o segredo. A ambulância está a caminho, anunciou Cláudia, seu telefone ainda na mão. 5 minutos. Helena. Aguenta firme. Eu gemi, fechei os olhos, e me concentrei em fazer minha respiração parecer irregular e superficial. Não era difícil. A adrenalina correndo pelo meu sistema estava fazendo meu coração disparar de verdade. A diferença era que não era um ataque cardíaco. Era ódio, traição, desgosto, e uma dor tão profunda que me fazia questionar se eu sobreviveria a ela. Os paramédicos chegaram em um borrão de uniformes azuis e equipamento médico eficiente. Eles fizeram perguntas, verificaram meus sinais vitais, colocaram uma máscara de oxigênio no meu rosto. Eu mantive os olhos semicerrados, respondendo com acenos mínimos ou sons inarticulados. Vamos levá-la para o hospital para avaliação, disse um dos paramédicos, um jovem de cabelos escuros com olhos gentis. Seus sinais vitais estão elevados, mas estáveis. Provavelmente foi um ataque de pânico, mas precisamos descartar qualquer problema cardíaco. Ataque de pânico. Ele não estava errado. Eu estava tendo um ataque de pânico, só que um deliberadamente encenado para parecer pior do que era. Eu vou com ela, Roberto declarou, tentando segurar minha mão. Eu a puxei para longe como se ele fosse radioativo. Não, eu disse claramente através da máscara de oxigênio. Lucas. Quero Lucas. Vi o ferimento no rosto de Roberto, a confusão, o medo. Bom. Ele merecia sentir uma fração do que eu estava sentindo. Amanda estava soluçando atrás dele, apoiada na parede, parecendo prestes a desmaiar de verdade. Lucas segurou minha mão com firmeza. Estou aqui, mãe. Não vou te deixar. Sua voz quebrou na última palavra, e eu soube que ele estava carregando seu próprio peso de dor e segredos. Eles me colocaram na maca, me cobriram com um cobertor fino, e começaram a me levar para fora. Enquanto passávamos pela sala, vi os rostos dos meus convidados, alguns genuinamente preocupados, outros visivelmente aliviados de que o drama tivesse encontrado uma saída conveniente. A última coisa que vi antes de ser carregada para fora da minha casa foi Amanda e Roberto lado a lado, ambos chorando, ambos destruídos. E não senti nenhuma pontada de simpatia. A ambulância acelerou pelas ruas da cidade, a sirene criando uma trilha sonora apropriadamente dramática para o pior dia da minha vida. Lucas estava sentado ao meu lado, ainda segurando minha mão, seu polegar fazendo círculos reconfortantes na minha pele. Os paramédicos estavam monitorando meus sinais vitais, murmurando uns com os outros em termos médicos que eu vagamente reconhecia. Quando tivemos um momento sem que eles estivessem olhando diretamente para mim, eu levantei a máscara de oxigênio brevemente e sussurrei para Lucas. Eu sei. Vi as fotos. Seus olhos se arregalaram e então se encheram de lágrimas. Ele acenou com a cabeça quase imperceptivelmente, apertando minha mão com mais força. Sinto muito, ele articulou silenciosamente. Eu queria te contar, mas não sabia como. Coloquei a máscara de volta no lugar quando um dos paramédicos olhou em nossa direção. Fechei os olhos novamente, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente pelos meus cantos. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma angústia tão profunda que parecia estar me partindo ao meio. No hospital,
Fui levada para a emergência e colocada em uma sala de observação. Médicos vieram, fizeram exames, conectaram monitores. Meu eletrocardiograma estava normal devido ao estresse, mas não havia sinais de um ataque cardíaco real. Minha pressão arterial estava perigosamente alta, 180 por 100, mas isso era esperado dadas as circunstâncias. Senhora Helena, disse a médica de plantão, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque prático, seus exames não indicam um infarto. Você teve o que chamamos de síndrome do coração partido, cardiomiopatia de Takotsubo. É causada por estresse emocional extremo. Seu coração literalmente reage ao trauma psicológico de uma maneira que mimetiza um ataque cardíaco. A ironia não passou despercebida. Meu coração estava literalmente partido, e meu corpo sabia disso antes mesmo da minha mente ter tempo de processar completamente. Vou recomendar que você fique em observação por pelo menos 24 horas. A médica continuou. E quando receber alta, vai precisar de acompanhamento psicológico além de cardiológico. O que quer que tenha causado esse nível de estresse, você precisa lidar com isso, senhora Helena. Se ela soubesse. Se ela pudesse imaginar que era meu próprio marido e minha própria filha que haviam causado isso. A obscenidade da situação, a traição em camadas múltiplas, era quase surreal demais para ser real. Lucas ficou comigo o tempo todo, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ele fosse para casa descansar. Quando finalmente ficamos sozinhos na sala, com a porta fechada, ele puxou a cadeira mais próxima da minha cama e segurou minhas duas mãos. Mãe, eu descobri há 3 meses, ele começou, sua voz rouca de emoção contida. Cheguei em casa mais cedo do trabalho um dia e... eu os vi. No nosso sofá. Na nossa casa. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Eu confrontei a Amanda imediatamente. Ela implorou para eu não contar, disse que ia terminar, que foi um erro terrível. Mas não terminou, não foi, mãe? Continuou acontecendo. Como isso começou? Perguntei, minha voz fraca mas firme. Eu precisava saber. Precisava entender como minha vida havia se desintegrado de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Lucas suspirou profundamente. Pelo que Amanda me contou, começou há cerca de 1 ano. O Carlos tinha terminado com ela. Você lembra do noivo dela? E ela estava devastada. Papai estava... eu não sei, mãe. Ele estava lá para consolá-la, e de alguma forma distorcida e doentia, isso se transformou em algo mais. Ela disse que no começo foi só atenção, conversas, ele fazendo ela se sentir especial de novo. Eu me lembrava. Carlos havia terminado o noivado 8 meses antes do casamento, dizendo que não estava pronto para o compromisso. Amanda havia ficado arrasada, havia se mudado de volta para casa temporariamente. Roberto havia sido tão atencioso, tão solidário, passando horas conversando com ela, levando-a para jantar para animá-la. Oh meu Deus, eu sussurrei, a realização me atingindo como um soco no estômago. Ele se aproveitou dela quando ela estava vulnerável. Ele manipulou nossa própria filha. Eu sei, mãe. Mas Amanda também. Ela fez escolhas. Ela sabia o que estava fazendo, sabia que estava errado. Tentei fazê-la ver razão, mas ela disse que estava apaixonada. Lucas cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Como você pode estar apaixonada pelo marido da sua mãe? Como isso sequer entra na cabeça de alguém? Nós ficamos em silêncio por um longo momento, o único som sendo o bip constante do monitor cardíaco ao meu lado. Cada bip era um lembrete de que meu coração ainda estava batendo, ainda estava funcionando, apesar de se sentir completamente destroçado. Quem mandou as fotos? Perguntei finalmente. Quem sabia além de você? Eu não sei ao certo, Lucas admitiu. Mas tenho minhas suspeitas. A Júlia, prima da Amanda, ela viu algo estranho há algumas semanas. E a tia Cláudia, sua irmã, ela me puxou de lado ontem e disse que estava preocupada, que havia notado coisas. Acho que várias pessoas suspeitavam, mas ninguém queria ser o portador das más notícias. Então vocês todos decidiram fazer uma festa de aniversário e esperar para ver o que acontecia? Havia amargura na minha voz que eu não tentei esconder. Não foi assim, mãe. Ninguém planejou nada. A festa já estava organizada há semanas. Mas quando o dia chegou, a tensão estava insuportável.
Amanda estava tendo crises de pânico, papai estava praticamente suando frio, e todo mundo que sabia ou suspeitava estava andando em ovos esperando que o dia passasse sem incidentes. Meu telefone, que havia sido colocado na gaveta ao lado da cama junto com minhas outras pertences, começou a vibrar insistentemente. Lucas o pegou e olhou para a tela. É papai, ele disse, seu rosto se retorcendo em desgosto. Ele ligou 47 vezes. E Amanda ligou 23 vezes. Não quero falar com nenhum dos dois, eu disse firmemente. Agora não. Talvez nunca. A noite no hospital foi longa e tortuosa. Cada vez que eu começava a cochilar, imagens indesejadas invadiam minha mente. Roberto beijando Amanda. Suas mãos no corpo dela. Os dois rindo de mim, da mulher tola e cega que não via o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Eu acordava sobressaltada, o monitor cardíaco disparando em alarme, trazendo enfermeiras correndo para verificar se eu estava bem. Por volta das 3 da manhã, Lucas finalmente cedeu à exaustão e adormeceu na cadeira desconfortável ao lado da minha cama, seu corpo grande demais dobrado em ângulos impossíveis. Olhei para meu filho e senti uma onda de amor protetor misturada com culpa devastadora. Ele havia carregado esse segredo horrível sozinho por meses, protegendo-me de uma verdade que eu precisava saber. Peguei meu telefone discretamente. Havia 89 chamadas perdidas e mais de 200 mensagens. Ignorei as de Roberto e Amanda, mas abri as de minha irmã Cláudia. Helena, por favor me responda quando puder. Estou tão preocupada. Seu médico disse que você vai ficar bem. Graças a Deus. Eu queria ter te contado. Desculpa por não ter tido coragem. Você não merecia descobrir assim. Estou aqui quando você precisar de mim. Respondi apenas, obrigada. Preciso de tempo. Então bloqueei os números de Roberto e Amanda. Não estava pronta para ouvir desculpas ou justificativas. Não estava pronta para o nosso lado da história, como se houvesse um lado que pudesse justificar o que eles haviam feito. A médica voltou pela manhã com meus resultados finais. Seus níveis de troponina estão normalizando, e seu ECG melhorou significativamente, ela explicou, mostrando-me gráficos que eu não entendia completamente. Você pode receber alta hoje, mas com condições estritas. Repouso absoluto por pelo menos uma semana, medicação para ansiedade e pressão, e acompanhamento médico regular. E psicológico? Perguntei. Você mencionou ontem que eu precisaria de terapia. Ela acenou com a cabeça, sua expressão gentil mas firme. Sim. A síndrome do coração partido é séria, senhora. Helena. Pode ser fatal se não for tratada adequadamente, e o componente emocional é tão importante quanto o físico. Seja o que for que causou esse colapso, você precisa processar com profissionais qualificados. Lucas acordou quando os papéis da alta estavam sendo preparados. Ele se espreguiçou, suas costas estalando audivelmente. Como você está se sentindo, mãe? Ele perguntou, sua voz ainda rouca de sono. Fisicamente. Melhor. Emocionalmente. Como se um trem tivesse me atropelado, respondi honestamente. Lucas, eu preciso que você seja honesto comigo sobre uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Tem algo mais que eu deveria saber? Algum outro segredo? Alguma outra bomba esperando para explodir? Eu olhei diretamente nos olhos dele, precisando ver a verdade ali. Ele hesitou, e meu coração afundou. O quê? O que mais há? Mãe, eu não tenho certeza, então não queria dizer nada sem evidências. Mas eu acho que papai pode estar tendo problemas financeiros sérios. Há alguns meses, eu o vi com papéis de uma empresa de cobrança de dívidas. E ele tem feito saques estranhos da conta conjunta de vocês. Valores altos, sempre em dinheiro. Mais uma camada de traição. Não bastava a infidelidade, a violação grotesca dos limites familiares. Agora havia também possível fraude financeira. Quanto? Perguntei, minha voz perigosamente calma. Não tenho certeza dos valores exatos, mas das vezes que vi, eram saques de 5, 10 mil reais de cada vez. E ele fez vários. Fechei os olhos, respirando profundamente. O homem com quem eu havia construído uma vida, criado 2 filhos, compartilhado quase 3 décadas, era um completo estranho.
Um estranho perigoso e manipulador que havia sistematicamente destruído tudo que era sagrado na nossa família. Quando sairmos daqui, eu disse, abrindo os olhos com nova determinação, vamos direto para um advogado. E depois para o banco. Preciso proteger o que é meu antes que ele destrua isso também. A alta foi processada por volta do meio-dia. Vesti minhas roupas do dia anterior, as mesmas roupas que eu havia escolhido tão cuidadosamente para meu aniversário, pensando que seria um dia especial. Agora elas pareciam roupas de outra pessoa, de uma mulher ingênua que não existia mais. Quando saímos pela porta principal do hospital, Roberto estava lá. Ele parecia terrível, olhos vermelhos e inchados, barba por fazer, roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. Provavelmente tinha, sentado no estacionamento do hospital a noite toda esperando por mim. Helena, ele disse, dando um passo em minha direção. Eu parei imediatamente, criando distância física entre nós. Não se aproxime de mim, eu disse, minha voz cortante como vidro quebrado. Lucas se posicionou entre nós, protetor e ameaçador ao mesmo tempo. Por favor, só me deixe explicar. Eu sei como parece, eu sei o que você deve estar pensando, mas... Você sabe o que eu estou pensando, eu interrompi, sentindo a raiva finalmente substituindo a dor entorpecida. Você realmente tem a audácia de afirmar que sabe o que se passa na minha cabeça neste momento? Foi um erro terrível. Nós dois sabemos disso. A Amanda está devastada, ela mal consegue funcionar. E eu nunca quis te machucar, Helena. Você tem que acreditar nisso. Eu ri, um som amargo e sem humor. Não queria me machucar. Você dormiu com nossa filha, Roberto. Nossa filha. Você violou todos os limites possíveis, destruiu nossa família, e diz que não queria me machucar? Como exatamente você achava que isso ia terminar? Pessoas estavam começando a olhar, curiosas sobre o drama se desenrolando no estacionamento do hospital. Roberto pareceu perceber isso e baixou a voz. Podemos ir para algum lugar privado conversar? Por favor, eu imploro. Não há nada que você possa dizer que eu queira ouvir, respondi. E não se atreva a voltar para casa. Vou trocar as fechaduras hoje mesmo. Suas coisas vão estar em caixas na garagem. Você pode buscar quando eu não estiver lá. Roberto ficou parado no estacionamento, boquiaberto, processando minhas palavras. Era como se ele genuinamente não esperasse consequências reais para suas ações. Como se, de alguma forma, ele imaginasse que poderia chorar um pouco, pedir desculpas, e tudo voltaria ao normal. A arrogância disso, a completa desconexão da realidade, me deixou ainda mais furiosa. Helena, você não pode me expulsar da minha própria casa, ele disse, tentando soar autoritário mas falhando miseravelmente. Eu pago metade de tudo. Eu tenho direitos. Você abriu mão dos seus direitos quando fudeu nossa filha, eu disse crudamente, vendo-o estremecer com as palavras. Bom. Ele merecia ouvir a verdade feia e crua, sem eufemismos para suavizá-la. E sobre a casa? Consulte seu advogado. Porque eu vou consultar o meu. E vamos ver quem tem mais direitos quando tudo isso for exposto em um tribunal. Lucas me guiou até seu carro, sua mão firme no meu cotovelo me dando o suporte que eu precisava. Olhei para trás uma última vez e vi Roberto ainda parado ali, derrotado e pequeno, enquanto nos afastávamos. Não senti pena. Não senti nada além de uma raiva fria e calculista. Para onde vamos? Lucas perguntou enquanto ligava o motor. Para o escritório do Dr. Ferreira, respondi. Maurício Ferreira era o advogado de família que havia ajudado minha prima no divórcio anos atrás. Ela havia saído daquela batalha com a casa, metade das economias e pensão. Eu precisava do mesmo calibre de representação. Depois para o banco. E então para casa, para trocar as fechaduras. Lucas acenou, seu maxilar tenso. Você quer que eu ligue para ele agora? Para ver se ele pode te receber hoje? Sim, por favor. Enquanto Lucas falava ao telefone, explicando a situação em termos vagos mas urgentes, eu olhava pela janela sem realmente ver nada. Minha mente estava acelerada, fazendo listas mentais de tudo o que precisava fazer. Contas bancárias para separar. Senhas para mudar. Documentos para reunir. Evidências para coletar. As fotos.
Eu ainda tinha aquelas fotos malditas no meu telefone. Evidência de adultério. Mesmo que não fosse tecnicamente legal, embora moralmente repugnante, poderia ajudar no processo de divórcio, estabelecer causa e talvez me dar vantagem nas negociações de divisão de bens. Ele pode te receber em 1 hora, Lucas anunciou, desligando o telefone. Disse que é uma emergência e vai realocar a agenda dele. Ótimo! Então vamos ao banco primeiro. Eu precisava saber exatamente quanto dinheiro Roberto havia retirado, onde estava nosso dinheiro, e proteger o que restava antes que ele decidisse esvaziar completamente nossas contas. O banco ficava no centro da cidade, um prédio de vidro moderno que sempre me pareceu frio e intimidador. Hoje, parecia um santuário. Pedi para falar com o gerente, Sr. Oliveira, com quem Roberto e eu tínhamos conta há mais de 15 anos. Senhora Helena, ele disse com surpresa ao me ver. Que surpresa! Roberto esteve aqui ontem, na verdade. Ele não mencionou que a senhora viria hoje também. Meu sangue gelou. Ontem? O que ele estava fazendo aqui ontem? O Sr. Oliveira pareceu desconfortável, percebendo tarde demais que havia dito algo que não deveria. Bem, talvez seja melhor vocês conversarem sobre isso entre vocês. Assuntos de conta conjunta, você entende. Sr. Oliveira, eu disse firmemente, inclinando-me sobre sua mesa, eu acabei de receber alta do hospital depois de um episódio cardíaco causado por estresse extremo. Estou no processo de divórcio do meu marido. E eu preciso saber, agora, o que ele fez com nosso dinheiro ontem. O gerente suspirou, parecendo genuinamente angustiado. Ele clicou em seu computador, digitou algumas coisas, e então virou a tela para que eu pudesse ver. Ele fez uma transferência grande ontem. 90 mil reais da conta poupança conjunta para uma conta que eu não reconheço. 90 mil reais. Quase toda a nossa reserva de emergência, o dinheiro que levamos anos economizando para a aposentadoria, para viagens que nunca fizemos, para a segurança do nosso futuro. Ele havia roubado quase tudo. Eu quero congelar todas as contas conjuntas imediatamente, eu disse, minha voz tremendo não de tristeza, mas de fúria pura. E quero que todo o dinheiro restante seja transferido para uma conta individual só minha. É possível fazer isso? Tecnicamente, qualquer um dos titulares de uma conta conjunta pode fazer movimentações, o Sr. Oliveira explicou cuidadosamente. Mas dada a situação e o fato de que você está alegando apropriação indevida, posso colocar uma bandeira na conta e requisitar documentação de ambas as partes para qualquer movimentação adicional acima de R$ 1.000. Isso deve proteger o que resta até que questões legais sejam resolvidas. Faça isso. Agora. Passei a próxima hora lidando com papelada bancária, criando uma nova conta individual, transferindo o que restava, apenas 19 mil reais da nossa conta corrente conjunta. De quase 110 mil reais em economias, agora tinha menos de 20 mil. O resto havia sido sistematicamente roubado ao longo de meses. Quando finalmente saímos do banco, eu me sentia física e emocionalmente exaurida. Mas ainda havia o advogado. Lucas me levou até o escritório do Dr. Ferreira, um espaço elegante em um prédio antigo mas bem mantido no bairro histórico da cidade. Dr. Maurício Ferreira era um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável, e uma expressão que conseguia ser simultaneamente compassiva e astuta. Ele me cumprimentou calorosamente, indicou um sofá confortável em seu escritório, e ofereceu café ou chá. Eu aceitei o chá, precisando de algo quente para combater o frio que parecia ter se instalado permanentemente em meus ossos. Então, senhora Helena, ele começou depois que nos acomodamos, seu filho me deu alguns detalhes gerais por telefone, mas gostaria de ouvir tudo diretamente de você. Comece do início e não deixe nada de fora. Até os detalhes que parecem insignificantes podem ser importantes em casos de divórcio. E então eu contei tudo. A sessão de terapia de casal que nunca aconteceu porque não havia terapia para o que Roberto e Amanda haviam feito. As fotos que recebi no meu aniversário. A descoberta de Lucas 3 meses atrás. O ataque cardíaco fingido que se tornou real. Os 90 mil reais roubados. Tudo saiu em um fluxo de palavras que eu não conseguia parar, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu finalmente, verdadeiramente, processava a magnitude da traição. Doutora Ferreira anotava metodicamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes.
Quando terminei, ele colocou a caneta sobre o bloco e me olhou com uma mistura de raiva profissional e simpatia humana. Senhora Helena, este é um dos casos mais flagrantes de infidelidade e apropriação indevida que já vi em meus 30 anos de prática, ele disse. E o fato de envolver sua filha adiciona camadas de complexidade emocional que são, bem, francamente horríveis. Mas do ponto de vista legal, você tem um caso muito forte.